Fala aí, caras, beleza? Hoje eu vou fazer o vídeo com o microfone aqui na mão, porque o som, eu não estou gostando do som, fico imaginando você aí ouvindo com acústica ruim, aí eu fiz uns testes aqui e fica melhor. Mas, como eu não tenho costume, se por um acaso minha mão afastar, você me desculpa, mas eu vou me policiar para ficar um áudio bacana para você. Hoje nós vamos fazer o primeiro vídeo sobre aquele projeto que eu mencionei aí a semana passada, semana retrasada, da habilidade suprema, né? Aquele lá foi um vídeo de abertura, um convite. Hoje nós vamos realmente começar os nossos estudos. E aí eu vou falar de um livro que eu já tinha lido bastante sobre ele, as pessoas falavam bastante sobre ele. É um livro famoso que é o Hábitos Atômicos. Eu achava que era mais um daqueles best-sellers pastelão, mas realmente lendo o livro eu fui percebendo coisas que eu já aplicava no meu dia a dia, tanto no estudo do instrumento, no estudo da música, coisas que eu aplico nas minhas aulas com meus alunos, coisas que eu ensino para eles, né, de, vamos dizer assim, da logística do ensino, do aprendizado, até mesmo da organização lá das aulas, quando a gente sai para tocar. Só que eu fazia isso tudo de forma inconsciente, né, ou reproduzindo algo que eu aprendi com os meus professores. Então, nós vamos falar de hábitos atômicos, nós vamos ver a aplicação dele para o mundo da guitarra, o mundo de qualquer instrumento. Na verdade, tem aplicação para qualquer contexto aí da nossa vida, mas eu vou dar essa ênfase para o estudo do instrumento, para o estudo da guitarra, mesmo porque eu vou trazer uns exemplos aí de umas melhorias que a gente pode fazer, baseado só no primeiro capítulo do livro. Eu curti muito a leitura dele, ainda não terminei, mas até onde eu já li, nossa, eu super recomendo. Então, vamos ao Hábitos Atômicos. E o primeiro capítulo do livro, ele traz um conceito muito legal que é sobre os ganhos marginais. Né? Como eu disse aí no título do vídeo, você só precisa de 1%. E é exatamente esse conceito que é trabalhado no primeiro capítulo. Na verdade, ele vai desdobrando isso ao longo do livro, né? Mas só o primeiro capítulo já nos ajuda bastante. E aí ele traz a história da equipe de ciclismo da Inglaterra. E vem com as mudanças, as melhorias que um cara chamado Dave Brailsford, cada nome também, os caras não ajudam. Mas o cara fez uma revolução tão grande na equipe de ciclismo que ele terminou ganhando da rainha Elizabeth o título de Sir. Então é Sir Dave Brailsford, ou Brailsford, seja o que for, cada nome que os pais botam nos filhos. E aí ele traz essa filosofia dos ganhos marginais, que como que funciona isso? Ele mapeou ali junto à equipe de ciclismo uma série de parâmetros e com esses parâmetros mapeados ele buscou fazer melhorias, pequenas melhorias, melhorias de 1%. E aí ele acreditava, né, acredita, o cara está vivo até hoje, ele defende isso até hoje e, poxa, depois que eu li, eu estou defendendo isso pra caramba também, que a soma dessas pequenas melhorias, elas vão refletir em um ganho maior, um ganho grande lá no final. E aí, pegando o exemplo da equipe de ciclismo, ele fez melhorias do tipo redesenharam os cilindros das bicicletas, né, o desenho, o material do qual era feito, o forro dos cilindros das bicicletas, roupas, os ciclistas da equipe começaram a usar shorts aquecidos, né, para poder manter ali a região, somente a região da musculatura da perna, ali, os quadríceps mais aquecidos, roupas aerodinâmicas, tanto roupas como o restante do equipamento, tudo testado em, como é que é o nome daquele negócio?
túnel de vento, né? Num túnel de vento. Então essas foram modificações na equipe, no equipamento, mas a coisa não ficou só nisso. Também ele foi para coisas inusitadas, do tipo teste de creme de óleo para massagem que ajudasse na recuperação dos atletas, médico, cirurgião, médico, infectologista lá, explicando, ensinando como lavar corretamente as mãos para poder diminuir a chance de eles ficarem doentes, pegar um resfriado, por exemplo. Uma outra mudança na cama, nos colchões e nos travesseiros. Então, os caras iam correr em algum lugar aí qualquer, levavam os colchões e os travesseiros para poder eles dormirem, né, naquele que eles já conheciam, que já tinham costume, ter uma boa noite de sono. Bom, eu fiquei pensando, né? Eu já tenho esse costume de carregar meu travesseiro, pelo menos o meu travesseiro, quando eu vou dormir na casa de alguém. E, por último, que eu li lá, achei bem interessante, eles pintaram o interior do caminhão, né, do baú do caminhão que transportava as bicicletas, que transporta as bicicletas, pintou de branco para poder identificar pontos ali de sujeira, de poeira, que eventualmente poderia entrar numa engrenagem ali, no mecanismo da bicicleta e comprometer, mesmo que fosse pequeno, mas comprometer a performance dos atletas junto ao seu equipamento. E como era de se esperar, essa série de pequenas mudanças, pequenas melhorias em vários aspectos da equipe de ciclismo trouxe um resultado. Entre 2007 e 2017, esses caras começaram a ganhar rios de medalhas, medalhas olímpicas, medalhas paralímpicas. Os caras ganharam 5 Tours de France, que é um evento esportivo muito importante para os atletas dessa categoria aí, do ciclismo, né, muito famoso, o Tour de France. E, quer dizer, a coisa funciona. Né? Realmente a gente buscar pequenas melhorias em vários aspectos, a gente vai somando, somando, somando. Isso lá no final nos traz um ganho maior. E aí, beleza. Né? Você pode pensar, eu acredito que nesse momento aquela primeira leva de dopaminions que entram aqui no canal e vê que eu não vou ensinar o cara a fazer uma escala a 300 BPM, então o cara já saiu fora. Então daqui para frente é só a nata. E é agora que eu vou explicar como que a gente aplica isso para o estudo do nosso instrumento. Isso aqui vale para qualquer instrumento, mas no caso aqui é a guitarra, porque logo logo chegam os bons exemplos como que a gente vai implementar isso aí. Antes disso, eu vou explicar agora a teoria da coisa, porque o Brailsford, tá me dando um incômodo, parece que eu estou falando o nome do cara errado. Ele então defendia essas pequenas melhorias e falava de melhorias marginais. Então o próprio nome diz, são melhorias que elas passam imperceptíveis aos nossos olhos, à nossa observação, mas que a gente vai juntando ali, a gente vai naquele somatório dessas pequenas melhorias, elas nos trazem grandes resultados. E existe um cálculo que explica isso muito bem, que se você, por exemplo, buscar 1% de melhoria diariamente, no final do ano, você vai ter 37%, você estará 37% melhor naquilo que você se propôs melhorar. E eu sei que isso pode parecer brincadeira, porque realmente essas pequenas mudanças, né, pequenas melhorias, essas coisas elas passam imperceptíveis. A gente termina não vendo valor nelas, porque elas são pequenas, elas são, entre aspas, insignificantes. Nós cometemos o erro, né, o costume de focarmos em grandes conquistas, em grandes objetivos. Então, eu quero tocar determinada música, eu vou tocar a música inteira, eu quero me preparar para um festival, para aquela prova, para o recital. E sim, essas coisas são importantes, mas a gente termina esquecendo que essas conquistas, elas são objetivos, elas são a linha de chegada, não são o caminho que a gente vai percorrer até chegar a eles.
É como se fosse aquele antigo provérbio, eu acho que é um provérbio indiano, sei lá, que a gente começa toda a grande jornada dando o primeiro passo. Então, se anda quilômetros, é uma jornada inteira, é uma sucessão de pequenos passos. E aí, como que a gente vai aplicar isso à guitarra? Se você tocar um outro instrumento, se eu fosse trazer aqui de todos os instrumentos, eu ia cometer dois erros. Um, o vídeo ia ficar muito longo. Outro, eu não conheço, né, a realidade de outros instrumentos, como eu conheço a realidade do violão e da guitarra. Mas aí eu acho que tem muita coisa aqui que você consegue reaproveitar para a sua realidade de músico de outros instrumentos. Então vamos lá, a primeira coisa é que a gente tem que entender a filosofia disso aqui de novo, vou repassar. E aí no caso da guitarra não vamos focar no todo, não vamos focar naquele grande solo, não vamos focar naquela apresentação de 1 hora e meia, né? Nós vamos decompor isso em pedaços pequenos, os quais a gente consegue tirar eles de contexto, melhorar, fazer eles funcionarem de forma mais otimizada e aí sim reintegrá-los ao contexto geral. E aí nós vamos falar agora de saúde, vai ser bem objetivo isso daqui. Questão de saúde, postura, coisas que a gente tem que tomar cuidado mais com nós mesmos, enquanto músicos, do que com o restante que envolve a nossa prática musical. Então, primeira coisa é postura. Né? Eu, por exemplo, eu estudo aqui nesse sofá. Né? Minha guitarrinha está aqui, ó. Está aqui, bacana, fácil acesso. A gente vai chegar a esse ponto. Mas a verdade é que esse sofá aqui é horrível para estudar. Eu fico nesse sofá aqui por uma outra praticidade que ele me proporciona, mas o correto é buscar uma cadeira para poder sentar. No caso do violão, normalmente violonistas tocam sentado. Violonistas usam, quando é um violonista, principalmente o erudito, ele vai usar aquela banquetinha, né, que levanta a perna aonde fica o violão apoiado, certo? Então, é a cadeira, o apoio de pé. No caso da guitarra, é a correia. Então, pequenos ajustes nesses elementos. Então, sei lá, 2, 3 centímetros no ajuste da correia, 2, 3 centímetros na altura do apoio de pé, ou uma cadeira mais alta, mais baixa, isso vai influenciar por demais não só o desempenho, porque você vai ficar numa postura melhor, mas também o conforto de você passar horas estudando, passando às vezes 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas se apresentando, tocando. Um outro ajuste que vai ajudar demais, é óbvio que cada um vai dentro da sua realidade, mas é deixar o seu equipamento, o seu instrumento o mais acessível possível. Então, como eu já disse, né, a guitarra ela fica aqui, apesar desse daqui não ser o lugar mais ergonômico para estudar, mas ela fica aqui por quê? Porque aqui já está a pedaleira, certo? A pedaleira já está com o cabo, né? Eu não sei se você vai conseguir ver aí no vídeo, mas ó, tá aqui meu cabinho aqui, ó. Ele fica pendurado aqui no braço do sofá. A pedaleira fica de fácil acesso com fone de ouvido. Se eu quiser ligar um cabo ali na caixa, que também está aqui do meu lado esquerdo, do lado do sofá, é tudo muito fácil. Em menos de 10, 15 segundos eu consigo plugar a guitarra e estudar. Isso aqui é muito importante porque às vezes a gente está num momento ali de descanso, de ócio, né, entre uma atividade e outra, e pode aproveitar essa facilidade para poder estudar, né? E tem um outro lado também, né? Quantas vezes a gente deixa de estudar, de pegar o instrumento na hora certa, porque ele está de difícil acesso, ou ele está dentro de uma bag, dentro de uma case, dentro do armário, aí tem que tirar o equipamento todo, plugar ele na caixa. Então, deixar ele assim, a prontidão, vai ajudar. Né? Qualquer 5 minutos, 10 minutinhos que a gente consegue ganhar, em vez de ter que conectar, é só pegar o instrumento e tocar, dar aquela estudada na escala, lembrar aquele solo, aquele trecho da música, a gente ganha. É sempre pensando nos pequenos ganhos, ali naquele 1%. E aí, até aproveitando essa coisa do horário, porque eu falei do horário eventual, que acontece nas brechas ali do dia a dia, mas o correto mesmo é a gente ter
um horário fixo, né, de estudo. Pode ser meia hora, 1 hora, né? Eu sempre bato no martelo que a gente tem que ter no mínimo 1 hora, mas eu sei que a coisa não é assim para todo mundo, né? Mas meia hora, 1 hora, todos os dias, melhor que seja todos os dias, pelo menos, sei lá, 6 vezes por semana, aonde você tem um tempo garantido para pegar o seu instrumento e estudar de forma realmente organizada, de forma ampla, você ter um programa de estudo e conseguir passar ele de cabo a rabo. Um outro ponto interessante dessa organização do horário é porque você vai começar a colocar isso dentro da sua agenda, né? Isso se torna um evento da sua rotina diária e isso te ajuda até a organizar as outras atividades, o que você vai fazer, se você é pai, se você vai levar as crianças na escola, buscar na escola, se você não é pai, mas tem outras atividades, vai estudar para a faculdade, vai estudar para isso, vai para o trabalho. Então, ter o horário do estudo do instrumento também tem essa importância, porque a gente começa a organizar ele dentro da nossa agenda. Outro ponto interessante é iluminação. Para mim, iluminação não faz a mínima diferença, mas a iluminação é óbvio que é importante, porque se você vai ler uma partitura, vai ler uma tablatura, é interessante que o lugar esteja iluminado, certo? Mais uma para fechar essa questão da ergonomia, do nosso bem-estar, é justamente pensar em um alongamento, né? Mexer com as mãos, fazer um alongamento. Estou segurando aqui o microfone, vamos ver assim, ó, fazer um alongamento de dedo, de punho, né? Rotacionar o punho. Isso daqui, a gente fica pensando porque nós somos músicos, somos uma categoria especial de criaturas que usam os músculos, né, os tendões, os ossos. E não, a gente pode aplicar muita coisa lá das atividades esportivas para a nossa prática musical. E uma delas é justamente o aquecimento. Então, fazer um alongamento, né, um alongamento moderado, uma mobilidade com as articulações, é importante para a gente ir aquecendo, se preparando para a nossa atividade musical, seja estudar ou seja tocar, se apresentar. Uma outra coisa seria um aquecimento mais ativo. A gente não vai pegar a nossa guitarra, pegar o nosso violão e querer fazer já uma escala a 120 BPM, de jeito nenhum. Então, passar ali os primeiros 10, 15 minutos fazendo que seja até a escala, a própria escala, né? Mas fazendo num andamento menor, num pulso mais lento, para poder ir aquecendo os dedos, aquecendo a mão, né? Dizem até, porque é aquela coisa que fica no âmbito do misticismo, mas dizem que muitos casos da distonia focal vem justamente disso, o cara que pega e já quer ir fritando de primeira, e aí nessa ele vai acumulando vícios em postura, nos gestos, na forma de tocar, de forma que isso acontece o 1%, no final das contas, 1% negativo, né? Ele vai acumulando, 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 isso aí desemboca numa distonia focal, numa lesão por esforço repetitivo, por exemplo. Agora, falando de aspectos mais técnicos, por exemplo, a mão da escala, né? No caso, eu sou destro, então a minha mão esquerda. A verdade é que a gente sempre tem que revisar, né? Precisamos sempre revisitar a nossa técnica. Por isso que muitos professores eles defendem que o aluno em casa ele tem que ter um espelho ali para ele estudar na frente. Como espelhos são inúteis para mim, então eu não utilizo isso, mas eu sempre fui muito preocupado com a minha técnica, tanto de mão direita quanto de mão esquerda, mesmo porque a minha mão direita é uma porcaria, então eu foco muito nela para poder domar a minha mão direita. Vamos lá, mão esquerda, que eu ia falando dela. É sempre prestar atenção se os dedos não estão ficando altos demais da escala. Ter aquela altura de 1 centímetro, né? E isso tem que ser ativo, isso não pode acontecer ao acaso. A gente tem que tocar, às vezes, devagar e observar isso, fazendo esses pequenos ajustes, sempre 1%, sempre 1%. E aí a vantagem disso é o quê? Quanto mais próximo da escala, menos o dedo tem que mexer. Então nós ganhamos em velocidade aqui.
nós ganhamos em destreza, a nossa técnica fica mais limpa, certo? Uma outra coisa interessante é a pressão que a gente coloca nas cordas, né? A gente não é, nós não somos o Hulk da música, então não tem que esmagar as cordas, é botar a pressão que é necessária, suficiente para poder a corda sair um som limpo, bacana, né? A gente evita até de machucar a ponta dos dedos. Tudo bem, o calo é um tanto quanto inevitável, mas imagina, pressão demais, desnecessária, a gente termina se machucando. Um outro ponto aí já cai na mão da paletada, no caso, né, a mão da paleta, é buscar ângulos diferentes. Isso tem a ver com o ângulo da paleta, tem a ver com o ângulo que a nossa mão se encaixa no instrumento, o ângulo que a mão faz em relação às cordas. Testar isso para ver o que fica mais confortável, o que ajuda a gente a ter um desempenho melhor com a mão que toca as cordas. No caso do violão, cara, aí mão direita é um problemão, mas a gente consegue usar os mesmos princípios. Mão direita é bom que mexa menos, e aí é sempre interessante quando a gente começa a estudar, principalmente o aluno iniciante, tá? A mão direita do violão realmente ela é um negócio complicado. Você vai pegar violão desde o início, é sempre a mão mais relaxada possível, porque pensa no 1% negativo, você fazendo força, você não primando pelo movimento correto e sim querendo tirar som alto das cordas, isso começa a ativar músculos que não tem nada a ver com a tocabilidade da mão direita. Então a melhor coisa que a gente pode fazer pela mão direita é desde o início. Depois que o cara pega alguns vícios de toque, a coisa fica enjoada para consertar. Bom, todo vício, né, de coordenação motora, e principalmente coordenação motora fina, eles são muito difíceis de se resolver uma vez que eles estão fixados. Bom, e aí a gente vai para o metrônomo. O metrônomo, ele não é um instrumento para você tocar mais rápido. O metrônomo ele é um instrumento de precisão, ele nos ajuda a ter precisão tanto para a velocidade como para tocar coisas lentas. É ele que vai marcar o tempo, ele que ajuda a gente a encaixar as notas no tempo correto. Então, metrônomo eu acho que é extremamente importante desde das primeiras aulas ali com o violão, e com a guitarra também, né? Então, se for possível, arruma um metrônomo. Tem aqueles metrônomos de pêndulo, sou doido para comprar um daquele para mim, tem 20 anos e nunca comprei, né? Mas hoje em dia a gente tem os aplicativos, são super acessíveis e funcionam muito bem. E para concluir essa lista aqui da parte de técnica, deixa eu trocar agora o microfone para cá. Isso daqui é bem prático. Isso aqui você começa a ver as mudanças assim da noite para o dia, que é a decomposição, o fatiamento dos trechos da música, daquele trecho que você tem dificuldade, do solo, da escala. Se a gente não fizer isso, né, termina acontecendo aquele fenômeno que é muito comum, eu já vi isso N vezes aqui com meus alunos. O cara pega, ele quer tocar aquele super solo que ele adora, do guitarrista, do artista que ele curte, e aí o solo, obviamente, tem partes fáceis e partes difíceis. O problema pior de todos é quando ela começa fácil. Aí o cara começa a tocar bonito, ele fica todo cheio do sentimento. Chega 8 compassos depois, o solo é só fritação e aí o cara não vai, o dedo não vai, né? Então, aqui é um exemplo perfeito para a gente fatiar. Nós temos trechos nesse solo, e pode ser um solo, pode ser uma música completa, aonde nós vamos dar atenções diferenciadas, nós vamos dar uma atenção diferenciada para cada parte. A parte mais difícil, a gente vai tirar ela, como se fosse a peça de um motor. E aí nós vamos colocar aquilo ali debaixo de um microscópio e vamos analisar aquilo ali, nós vamos praticar, nós vamos refinar aquele trecho de forma que ele saia limpinho e que ele saia tão fácil quanto o trecho fácil.
né? Então é um processo até comum. Isso aí, por exemplo, é uma daquelas coisas que eu falei lá no início do vídeo, que é uma prática comum dos músicos, principalmente o músico que passa pelo ensino formal da música, a gente termina aprendendo isso com o professor. O professor pega a partitura, né, lá na aula mesmo, vai ali, risca a nossa partitura, ó, você vai estudar esse trecho, e a gente vai para casa tendo que estudar só aquilo ali, né, e ai da gente se chegar na semana seguinte sem ter estudado, tocando mal aquele trecho. Então a gente já faz isso de forma cultural dentro dos músicos do ensino formal e funciona muito bem. E aí a gente cai no equipamento, porque, poxa, até pegando lá o paralelo da equipe de ciclismo, né? Não foram só os atletas ou a técnica da pedalada, também foi o equipamento, e muito foi o equipamento. Né? Então eu vou falar tanto aqui da guitarra quanto do violão. O violão, ele exige menos capricho, menos manutenção do que a guitarra, né? Mas os dois precisam. E o mais importante que é comum entre esses dois instrumentos é a corda. Eu sei que corda tá cara pra caramba. Tempo atrás eu fui comprar a corda para o meu violão, fui comprar uma Dadário, R$ 150. Isso tem uns 6 meses, né? Uma fortuna. Da Dário tá difícil. Eu lembro da época quando na faculdade eu comprava Savarez, e para mim era uma corda cara, era R$ 100. Então imagina quanto que tá a Savarez hoje, se a da Dário tá 150. Então, manter as cordas limpas, as cordas na medida do possível, com o custo que elas estão hoje, cordas novas, é, as cordas de guitarra, como elas são cordas de aço, também a limpeza é fundamental. Uma dica aqui é usar um WD, um óleo Singer, não é preciso muito, é só um pouquinho mesmo para poder limpar e manter elas lubrificadas. No caso da guitarra, o resto da ferragem também é interessante fazer isso. Bate um pouquinho de WD, ou melhor, nem bate direto não. Passa ali num papel e esfrega nas partes metálicas do instrumento, né, na ponte. No caso da minha, que é uma Les Paul, eu esqueci até o nome dessa peça que tem aqui, esqueci o nome dela, é um nome engraçado. Né, passar nas cordas também, manter as cordas com óleo, um pouquinho ali nas tarraxas, seja o WD ou o óleo Singer funciona muito bem. Não bate no instrumento geral, porque principalmente aqui nos potenciômetros, eu já ouvi falar que é uma tinta condutiva, e aí o WD, por exemplo, ele é meio corrosivo com essa tinta condutiva, então você pode destruir os seus potenciômetros. Então passa num papel, passa num paninho, e aí sim você aplica nas áreas metálicas, nas ferragens da guitarra. O violão é manter corda limpinha, as tarraxas do violão também pode bater um WD que fica legal, e limpeza nas partes de madeira, tanto guitarra quanto violão, com pano. Poxa, João, mas o que tem a ver com 1%, né, na melhoria de 1%? Cara, se você não faz isso, faça, e você vai perceber como que a sua tocabilidade melhora logo depois. Se pudesse, eu passava WD na minha guitarra todos os dias, porque é um pouquinho trabalhoso, eu faço isso uma vez por semana, né? E eu sinto uma diferença danada logo depois. E antes da gente ir para o próximo tópico aqui dessa lista, pô, cara, eu tô te dando uma lista maneira, um checklist de 1%. Quantos 1% de melhoria eu já tô te oferecendo aqui para você praticamente acontecer um milagre de hoje para amanhã na sua tocabilidade. Então, não esquece aí antes de sair do vídeo, dá aquela curtida. Se você quiser, tem aí alguma coisa que você acha, pô, isso aqui vai agregar 1%, deixa aí nos comentários e vamos embora, vamos seguir aí na nossa lista. O próximo item é equipamento fora do instrumento, né? O violão não tem tanto isso. O violão tem o quê? Tem um banquinho, certo? Eu estou falando aqui do violão, estritamente o violão acústico. Mas quando a gente parte para os instrumentos amplificados, e aí o violão amplificado ou a guitarra, a gente tem que pensar nos cabos, tem que pensar no amplificador, no caso da guitarra tem que pensar nos pedais, na pedaleira. Então organizar, e você vê que isso é simples, olha, é uma melhoria de 1%. Organizar esses itens de forma que a gente consiga usar eles
sem, por exemplo, você vai puxar um cabo, termina puxando o outro, ele faz barulho, dá ruído, dá mau contato. Você vai conectar lá na caixa, a caixa está torta. Isso termina estragando os conectores também, então não é só aquele incômodo do momento de puxar o cabo errado, dar um estampido no amplificador e te trazer aquela fadiga auditiva, né, porque o som está ruim, porque está mal conectado, está tendo mau contato. Não é só isso, também estraga o equipamento. Né? Você vai puxar um cabo, aí termina estragando os jacks dos P10, termina estragando a ponta dos cabos, o cabo fica solto, a gente termina pisando, termina cortando o cabo. Então a organização é outra melhoria de 1% que melhora muito, melhora a durabilidade do equipamento, melhora que o nosso ambiente de estudo para a gente tocar também melhora. Então a gente não fica com aquela fadiga extra que termina lá no fundo incomodando. E aí, para fechar a nossa lista, é uma questão de organização do estudo. Né? Eu já falei do fatiamento de trechos difíceis, mas até quando a gente for pegar uma música, não tentar tocar a música de uma vez só. Né? Ah, mas é uma música fácil. Cara, nenhuma música é fácil, nenhuma música vamos dizer assim, impossível de se tocar. Né? Então, organizar, porque às vezes a música é fácil tecnicamente, mas ela tem uma nuance de interpretação. E aí, se a gente pega e inventa de estudar ela toda, às vezes a gente deixa isso passar batido e, afinal das contas, a gente está falando de música, a gente está falando de arte, tem que soar bonito, tem que soar estético, a gente precisa se preocupar com isso sim. Então fatia ali em compassos, grupos de compasso, nas famosas frases, né? Vamos tocar a primeira frase, a segunda frase, isso aí funciona bem. E como eu disse lá no início do vídeo, eu já aplicava algumas dessas coisas aí da lista, né? Tanto que ó, minha guitarra está aqui, né? Fácil acesso, só estou pecando na ergonomia do local de estudo e mantenho meus instrumentos limpos, regulados, essas coisas todas, muitas delas eu já faço. Acrescentando aqui, levando isso para o contexto meu de aula enquanto professor, por exemplo, lá eu tenho uma bateria eletrônica, e a bateria eletrônica a gente tem que conectar os cabos, né, nos componentes da bateria, e eu trabalho com crianças, né, jovens, adolescentes e tudo, é uma galera já esperta pra caramba, mas tem aquele ímpeto de fazer antes de pensar. E aí, como a gente vai tocar, às vezes, precisa tirar esse equipamento da escola, eu pensei num sistema que facilitasse o desmonte e o remonte, né, da bateria por qualquer um deles. Então eu bolei um esquema que eu utilizei material que a gente tem na escola mesmo. Peguei fita durex de cor, né, as coloridinhas, e aí eu vou no cabo do bumbo. O cabo do bumbo eu vou lá e enrolo um durex vermelho. Aí eu vou lá no bumbo e colo um durex vermelho. Na caixa eu faço isso com durex azul e vou fazendo essas combinações. E aí qualquer aluno que é o que está tocando a bateria, ele consegue com muita facilidade, não precisa pegar o manual para ler o manual, entender aquilo ali para colocar a coisa para funcionar. Esse foi um que eu lembrei, assim, que eu aplico já lá com meus alunos na sala de aula. Um outro é esse do equipamento, né? A bateria eletrônica, ela precisa de uma caixa, um amplificador, então o amplificador já fica lá do ladinho dela, né? Já fica o setup todo pronto, o aluno quer chegar lá, estudar, a coisa já está toda esquematizada, é só ele ligar, plugar, sem muita demora, sem gasto de energia à toa, colocando isso para funcionar. Então essa foi uma lista de uma série de pequenas modificações que a gente vai agregando e a soma de todas elas vão nos trazer grandes resultados. Né? O segredo, então, não é buscar uma coisa assim repentina que vai acontecer, um grande desempenho. Não, o importante é esse passo a passo que a gente vai dando um depois do outro, e aí quando a gente se dá conta, nós chegamos aonde gostaríamos de chegar. Porque a verdade é que tudo que a gente tem como resultado hoje é um resultado retardado, né? Um efeito retardado de coisas que a gente vem fazendo há algum tempo. Por exemplo,
Se você está acima do peso, você não está acima do peso de ontem para hoje, você está acima do peso porque você está cultivando esse acima do peso já há bastante tempo. O contrário também é verdadeiro. Se você está bonitão, está no shape, é porque você anda cuidando da sua alimentação, você anda fazendo exercícios físicos, né, há 1 ano, 2 anos ou mais. Se você toca guitarra bem pra caramba hoje, é porque, mesmo não conhecendo essa filosofia dos ganhos marginais, mas você já vem praticando ela de certa forma há bastante tempo. Se você tem dinheiro guardado, patrimônio, né, eu não posso falar, eu gosto dessa questão do investimento, do financeiro, então eu vou dar esse exemplo também. Né? Se você tem um dinheiro guardado, se você cultivou patrimônio, é porque você anda fazendo isso já há bastante tempo. Né? A gente tem que entender que todo evento revolucionário ele não acontece da noite para o dia, né? Não é num piscar de olhos. Ele é, na verdade, a somatória de uma sucessão de eventos que terminam culminando ali naquele momento revolucionário. Eu falo revolucionário aqui, não é no sentido de revolução que a gente tem costume. Revolucionário é que não era assim e de repente passa a ser assim. E na verdade não é assim, né? Vai somando. Por exemplo, bambu. Pô, bambu, pelo que eu já ouvi muita gente falando sobre bambu, o bambu ele fica ali debaixo da terra muito tempo. Você nem sabe que tem bambu ali, né? Porque ele vai criando a rede de raízes dele até que em um belo momento ele sai da terra e em poucas semanas, né, poucos dias, ele atinge alturas aí de 15, 20 metros, 25 metros. A gente pode pensar nisso também voltando no mercado financeiro, né? É, vai os somatórios de eventos que terminam culminando nos crashes econômicos, aí, os famosos do 1929, 1987, 2008, 2020, né? É como se fossem uma avalanche. Uma avalanche ela não surge do nada. Uma avalanche, no final das contas, é um acúmulo de pequenos flocos de neve e isso aí vai chegando num momento que atinge uma massa crítica e aí nós temos o que eu estou querendo dizer aqui de um evento revolucionário. Negar isso é jogar pela janela tanto a realidade de coisas que podem acontecer de ruins, né, que a gente vai acumulando aí os flocos de neve ruins, e aí temos uma avalanche ruim, e também a negar, como vamos dizer, uma avalanche boa, que a gente vai acumulando pequenos flocos de neves que são bons, e chega lá na frente eles nos trazem um grande resultado. Negar esse tipo de evento parece até que a gente nunca passou pelaquela situação do leite derramado no fogão, né? A gente coloca o leite ali para ferver no fogão e parece que não, esse leite não vai ferver, esse leite não vai ferver. E num piscar de olhos, vai dar uma olhada, rolar um feed, ver uma mensagem no WhatsApp e aí quando se dá conta, o leite derramou, sujou o fogão inteiro. Só que aquela sujeira no fogão, ela não foi fruto daquele último segundo. Ela, ela é um acúmulo de vários minutos do leite ganhando energia do fogo, né, até chegar ao ponto que ele ferveu e transbordou. A gente consegue cair facilmente aqui nas leis da termodinâmica. Olha só, você abriu um vídeo que falando de guitarra, a gente já falou aqui de ciclismo, falando de mercado financeiro, e dá para falar da lei da entropia. Pensa que o sucesso, ele no final das contas, ele é muito parecido com a ideia do cara que quebra pedra. Né? Você é um quebrador de pedra. Você está ali dando uma retada na pedra, você quer quebrar a pedra, rachar a pedra, e você já deu 100 marretadas na pedra e nada. Aí você dá finalmente a 100ª primeira marretada na pedra e ela racha. É óbvio que não foi essa 100ª primeira marretada, foi a 100ª primeira, a 100ª, a 99ª, a 98ª e assim até a primeira. Todas elas tiveram a sua participação
para que essa pedra rachasse lá na 100ª marretada. E assim é com o seu estudo da guitarra. Você vai acumulando esses 1% de melhorias diariamente. E lá no final do ano, quando você acumular os seus 37%, quando você finalmente rachar a pedra com a sua 100ª marretada, aí está o sucesso, aí está o seu objetivo que você queria conquistar, né? E ele aparece meio que de repente, né? Aí, bom, as pessoas vão pensar, ele deu sorte, é um gênio. Não, foram marretadas sucessivas. Só tem que tomar cuidado que no meio desse caminho existe aquele meio vale da desilusão, porque é igual a questão dos juros compostos. A gente não consegue ver o poder dos juros compostos até o meio do caminho, até 60%, 70% do caminho. Né? Os juros compostos eles fazem realmente sua ação lá no final, mas o problema é que ele precisa do caminho completo para poder ter êxito, né? Para poder ele ter o seu efeito concretizado lá no final. E aí, para nós que somos obrigados a trilhar todo o caminho do nosso desenvolvimento, seja na guitarra, seja no trabalho, seja no esporte, seja onde for. A gente passa muito tempo sem ver o resultado, que a gente gostaria. E aí terminamos entrando naquele vale da desilusão. E aí que muita gente desiste nesse vale, nesse trecho que é longo, porque não consegue ver resultado, termina caindo no desânimo. Então, se você tem certeza que você está acumulando os seus 1% diariamente em vários aspectos da sua prática musical, você pode ter certeza que lá no final, né, vamos botar aqui um ano, você vai ter os seus 37% de êxito. E aí a gente pode falar que você atingiu o sucesso, pelo menos nessa meta que você queria atingir. Por sinal, meta é um outro negócio bem polêmico que eu vou trazer um vídeo aí mais para frente falando sobre meta, né? Eu acho que o vídeo já se estendeu demais. Eu acho que a gente pode caminhar para o final, né? Então falamos que estudo de guitarra a gente não precisa focar em grandes feitos. O correto é a gente fatiar, a gente buscar pequenas melhorias em vários aspectos, seja na nossa postura, na nossa técnica, no nosso equipamento, para que a gente vá colhendo 1% em tudo isso, somar, e às vezes aí a gente consegue 5%, 10%, 20% de melhoria com essa somatória. Eu espero que esse conteúdo não tenha sido muito teórico, muito enjoado. Espero que tenha chegado pelo menos umas 2 pessoas até esse momento e que eu possa ter realmente agregado algum valor bacana aí para a sua prática instrumental. No mais, desejo que você passe aí uma ótima semana. Se quiser trocar uma ideia, me chama lá no Instagram e não vá embora rapidinho. Eu estou com um projeto lá no Substack, aonde eu vou desenvolver justamente temas que eu não consigo trazer direto aqui para o YouTube, porque o YouTube é chato pra caramba com esse algoritmo. Lá no Substack eu tenho uma liberdade maior, né? Então lá eu vou disponibilizar, publico os artigos que eu escrevo, que servem de fonte para esses vídeos, vão ficar lá escritos, se você quiser mais detalhe vai estar tudo lá, e lá também eu vou compartilhar os meus programas, meus projetos de estudo, né, voltando lá naquele conceito da habilidade suprema. Então, se você curtir isso aí, dá um pulinho lá no Substack, passe bem, fique bem, se cuide, a gente se vê na próxima.